Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade, tá, a resoluções de questões da FCC, foco imediato para o ICMS São Paulo, né, que vai ter como banca a FCC, vai servir para quaisquer tribunais, né, que vocês queiram prestar o concurso aí para a área de TI. E por fim, ainda esse ano a gente espera, né, tem várias notícias a esse respeito, que saia o edital do Banco Central. E também o que se fala aí, né, sobre os boatos, que a banca que vai ser elegida vai ser a FCC também. Então, toda essa matéria, né, que a gente está vendo de FCC, serve, essa bateria, né, serve como preparo para todos esses concursos, tá? E tribunais, a gente sabe que toda hora tem concurso para tribunal. A prova que a gente vai ver a partir de agora é a prova do Tribunal de Justiça do Pará, tá? A gente vai ver apenas algumas questões dessa prova, as mais afetas a mim, né, que é a área de infraestrutura, pegar alguma coisinha da parte do sistema, é só aquilo ali que a gente consegue desenrolar, tá? E se vocês quiserem, por acaso, né, já que a gente não tem um professor da parte de sistemas, né, para ministrar para vocês com toda a propriedade essa parte da TI, vocês podem conseguir todo esse material, né? Ele é cobrado, mas é um preço bem barato na lojinha lá do meu blog, tá? Então aqui a gente vai ver toda a parte de infraestrutura. Se a gente tivesse até um professor de sistema, a gente colocaria para ele passar tudo para vocês, né? Já que vocês são alunos VIP, eu vou passar. Infelizmente, eu não tenho propriedade para dar toda a prova para vocês, tá? Mas no que eu puder ajudar, a gente vai fazer aqui a partir de agora. Então vamos lá. A primeira questão, né, é uma questão de hardware. Lembrando, mais uma vez, eu venho repetindo, né, de todas as provas que a gente leu, que FCC, ela não tem segredo, não é como o CESP, que é truncada, né, não é como a ESAF, que é muito exaustiva. A FCC, normalmente, são questões simples, imediatas, né, e são questões repetitivas, tá? Uma, duas, três ali numa tecnologia mais nova, mas se você pegar uma questão da FCC, você vai ver que ela já se repetiu em vários certames. O que isso nos ajuda, Valdo? Quer dizer que mais do que em qualquer outra banca, para passar na FCC a gente tem que o quê? Resolver exercícios, né? Porque a gente vai se familiarizar com o tipo de questão e às vezes ficar idêntica à questão de um certame anterior. A gente sabe até dizer qual é, tá? Então vamos lá. A questão 32, tá? A partir da 32. Questão de hardware, tá? As primeiras três questões são questões de hardware. Afeta aí a minha área, que é a parte de infraestrutura. Primeira delas, a questão é sobre registradores, né? Só dando uma introdução, né? Registradores, como vocês sabem, são aqueles, né, aqueles pedaços de memória, né, memória de altíssima velocidade, né, que elas são inseridas dentro do próprio núcleo do processador. Para que eles servem? Para armazenar os dados, tá, que o processador trabalha para executar as operações. Então, ele não precisa, toda hora o processador não precisa ir até a memória principal para poder estar coletando esses dados. Então, ele ficaria muito lento, ele ficaria muito limitado. Então, existem porções de memória dentro do próprio processador, dentro do próprio núcleo do processador, não só da partilha, mas dentro do próprio núcleo, que armazenam essas informações para que o processador ele trabalhe na parte de execução, tá? Então, são memórias de altíssima velocidade, caríssimas, muito requisitadas, ok? Ela, a gente vai dar um resumo depois, mas ela é o topo, né, da hierarquia de memórias, tá? Das memórias de um computador. Então vamos lá, o item 1, tá? São dispositivos que armazenam os valores temporários, principalmente dentro dos processadores. Dentro dos processadores, beleza, ok. São dispositivos que armazenam valores temporários, como eu falei, são armazenamentos para execução. Você pegou aqui, gerou um resultado, armazena o resultado, esse resultado vai ser a entrada de outra operação. E é uma coisa muito dinâmica, né? Então, valores temporários também está correto, tá? São valores temporários ali de execução, não é coisa para a gente armazenar, depois ligar o computador e precisar daquele, não. Ali é só para executar aquela transação, aquela operação que o processador está sendo solicitado. Portanto, o item 1 está verdadeiro, tá? Bem verdadeiro. Vamos ao item 2. São utilizados tanto para armazenar resultados, quanto para obter valores de entrada das operações.
na execução de instruções lógicas de aritmética. Como eu falei, onde é que o processador pega os valores para poder fazer alguma operação? Dos registradores, né? Eles, por sua vez, já captaram talvez da cache, né, em último caso da memória principal. Mas, em princípio, aqueles dados são armazenados no registrador, como ponto de entrada. É feita uma operação lógica, né, e aquelas lógicas, né, de e, AND, OR, e aritmética, soma, subtração, certo? E vai gerar um resultado. Esse resultado também vai para onde? Para dentro, né, dos registradores, para depois ser encaminhado para a memória, quem sabe, ou então para uma próxima execução. Ok? Então, o item 2 também está correto. O item 3. Não podem ser utilizados para armazenamento de valores na memória. Não podem ser utilizados para armazenamento de valores na memória. A redação ficou um pouco prejudicada, tá? Realmente, ela ficou prejudicada para armazenamento de valores na memória. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, que os registradores são um intermediário, né, entre a memória, até como eu falei. Ah, Walter, mas agora que a gente sabe o gabarito, a gente sabe. Mas veja que ele não pode ser utilizado para armazenamento de valores na memória. A gente pega essas informações do registrador, vamos supor que seja a última operação, ela foi gerada, né, o resultado final, vai para o registrador. E, lógico, esse registrador vai depois o quê? Gravar esse dado na memória principal para devolver o programa para outra operação, seja lá como for, tá? Então, isso daqui, tá falso. Eles podem, sim, né, armazenar esses dados que vão ser trocados aí com a memória, tá? Como eu falei, a gente pode aqui fazer uma hierarquia, né, de memórias, cujo topo seria o nosso registrador. Logo após, viria a nossa cache, tá? Isso não está representado nos livros, mas logo aqui seria, na realidade essa aqui está, né? A nossa RAM, a nossa memória principal. Depois seria quem? A nossa flash. Lembrando que aqui é RAM e ROM, né? Porque são as memórias principais, memórias sem as quais o computador não funciona. Só então viria quem? Viria os HDs, né? Os HDs, disco rígido. Depois a gente pode colocar os dispositivos ópticos, né? CDs, DVDs, as mídias, né? E aqui por último a gente pode colocar as fitas magnéticas. Certo? Para cá, subindo aqui, a gente tem o que? Mais velocidade, tá? Para cá a gente tem mais o que? Mais armazenamento. Ok? Então aqui a gente tem maior capacidade descendo, maior velocidade subindo. E com certeza, maior velocidade e maior o quê? Ela é mais cara, né? O valor dela por byte, né? Dividindo o preço dela por byte, com certeza a gente vai ter uma memória muito mais cara para se colocar no registrador em relação às outras mídias, ok? Essa figurinha aqui, ela é fundamental, tá? Você tem que saber ela de cor e salteado. E aí você não vai perder nenhuma questão da hierarquia de memória. E questões de hierarquia de memória, tanto para a área básica como para a área de TI, né, a parte marginal de sistemas, elas são cobradas principalmente na prova da SCC e SES Gran Rio. A gente não vê tanto isso nas provas do CESP, vê na Exato, vê sim. Mas seria fundamental, um resumo que a gente não pode esquecer, tá bom? Então vamos à segunda questão de hoje, tá? Seria essa 33, né? Seria também uma questão de hardware. Então vamos lá. Uma das limitações da velocidade de um processador é a diferença de velocidade entre o ciclo de tempo da CPU e o da memória principal. Acelera a transferência de informações entre a CPU e a memória principal a função D. Então o que ele está querendo dizer? É um problema eterno, né, da computação, né, da arquitetura de computadores, não um problema de computação, que é o seguinte: um processador, ele foi criado, né, para trabalhar muito rápido, né? Inclusive a gente tem aquele negócio, clock externo, clock interno. Clock interno do computador, do processador, é muito maior do que o clock com que a placa-mãe trabalha, que é o clock que é utilizado nas memórias, tá? Então a gente tem aí uma diferença gritante entre o ciclo, né, de processamento do processador e da memória. A memória é mais lenta, né, do que o processador. Então toda vida que a gente vai pegar dados na memória para poder ser executados,
a gente sofre, né? O processador é como se o processador ficasse esperando, né? Porque ele é muito mais rápido para a memória lenta entregar para ele poder começar. Então, em vez, né, a gente sabe disso, né, que em vez do processador colocar direto a nossa memória principal, a RAM, tá? Que a arquitetura, né, promoveu para simular, né, uma aceleração do processamento, mas que na realidade não é uma aceleração do processamento, é um recurso, né, que no cômputo geral da operação ele vai acelerar a operação. Seria o quê? O uso de memórias intermediárias chamadas cache ou cache, né, como alguém chama. Aí a gente chama de cache, tá? Então ela é uma memória intermediária mais rápida, né, do que a memória principal, mais rápida do que a RAM, portanto mais cara, né, que ela serve como um acelerador, né, vamos dizer assim, no desempenho geral. Ela não acelera a memória, tampouco o processador, mas a transação como um todo, ela é acelerada. Por quê? Porque ela armazena aqui o quê? Os dados mais requisitados, né? Ele tem um programa aqui de escalonamento, né, da memória, que é tratado pelo sistema operacional, que ela vai armazenar aquilo que é mais solicitado pelo processador, usando recursos de quê? De temporalidade e de localidade, né? Se eu puxei um dado, é provável que eu puxe os dados ao redor dele. Se eu puxei um dado várias vezes, quer dizer que eu posso puxar ele novamente. Seriam os critérios de temporalidade e localidade, tá? E aí, quem se vale disso é a memória cache, ok? Memória cache, ela é colocada, ela tem 3 níveis, né? Normalmente o 1 e o 2 são padrão, o 3 depende da arquitetura. E o 1 e o 2 são o quê? Colocados dentro do próprio processador, tá? O L3, aí já tem que ver a arquitetura, tá? Mas 1 e 2. Então, quanto maior a cache do nosso computador, melhor. Melhor o desempenho geral do processador. E você vai ver que a diferença de celerons entre Pentiums e Celerons, Semprons e Athlons, né? Você vai ver que vai estar exatamente na memória cache, que é o que vai dar o desempenho geral. Portanto, né, a nossa resposta seria a resposta A, tá? Resposta A, memória cache, ok? EEPROM seria a Electrical Erase PROM, né? Então, programa ROM seria a ROM programável e eletricamente apagável, tá? Ela é o penúltimo passo antes da gente chegar a evolução disso aqui deu a memória flash, né? Que são os nossos pendrives. Não é isso aqui, mas é uma evolução disso aqui, tá? O flat cable seria aquele cabinho, né, flat, né, de 80 vias, né, e tinha de 40 também. O de 80 que interliga os nossos HDs, os HDs PATA, tá? Os paralelo ATA, né? Hoje a gente tem o SATA, que é aquele cabinho menor. E a gente tinha o flat cable também para interligar a parte de disk drive, né? O disquinho pretinho. Registrador RD não tem nada a ver, né? Que a gente viu que os registradores estão dentro do coisa, mas não seria esse caso, tá? Ali a memória não é para acelerar nada, ali é a memória de armazenamento de execução, tá? Apesar de ela ser muito rápida. E o slot seriam vários encaixes, né, da placa-mãe para receber os dispositivos, né, acopláveis, né? Slot PCI, slot AGP, slot do processador, tá? Então, nenhuma dessas aqui é verdadeira. A gente vai chegar à conclusão que a nossa resposta é a memória cache, lembrando também do nosso esqueminha, né, de como que a memória cache funcione. Uma coisa, nunca confunda a memória cache, tá, com memória de swap, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Memória de swap lá é para simular, né, uma expansão da memória física original, enquanto que a cache é para acelerar o cômputo geral do desempenho. Tá? Resposta A, questão de errado. Então aí até a próxima aula, ok?